Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Olá, amigos inscritos e membros do canal X-Pro Rasca Assombrade. Sou eu, tio Spook, aqui novamente, só endireitando a câmera, a gente faz baguncinha aqui. Novamente, estamos aqui reunidos para mais um vídeo, mais uma análise espiritual, uma análise bem tensa, complicada, que eu sei que muita gente está esperando, mas a gente tem que bater um papo e entender certas coisas. Antes de mais nada, quero pedir desculpa que eu estava aqui com a Lilo. Olha o tufo de pelo que a Lilo deixou aqui. Tá? O que acontece com isso? Entra na porcate do meu nariz e fica preso na barba, e aí eu começo a coçar. Eu tô com o ventilador aqui ligado, então fica girando esse estufo. Eu tô com um tapete gigante azul aqui, que a gente colocou para não riscar o piso. E a Lilo, quando viu esse tapete, porra, mas pulou de um lado, pulou do outro, correu, se divertiu, se esfregou, chafurdou no tapete e deixou os pelos. Adoro meu cachorro, eu sou incapaz de dizer não pra ela, juro. Até na cama, eu vou dormir na sala, mas eu deixo a cama pra ela. Vamos lá, vamos bater um papo. Depois que eu fiz o vídeo da Marília Mendonça e gerou realmente ali um up acho que na quantidade de pessoas que realmente estavam interessadas em entender sobre espiritualidade, muitas pessoas me perguntaram sobre Mamonas Assassinas. Eu vi muitas coisas ruins na internet, fazendo uma pesquisa simples sobre Mamonas Assassinas. Muitos canais especulando e canais que não tem nada a ver, não tem mínimo conhecimento sobre espiritualidade, são especuladores sobre espiritualidade, não tem formação acadêmica nenhuma, não tem formação espiritual nenhuma, não tem respaldo por nenhuma religião e mesmo assim especulam por meio de seus achismos e idiotices que são propagadas. E isso é complicado. Veja, existem milhões de religiões que trazem esse respaldo desde que o mundo é mundo, com a evolução dos povos pré-védicos, védicos, hinduístas, budistas, shintoístas, na Tailândia, pela sua cultura local, porque a Tailândia é um popurrí de muitas coisas interessantes, inclusive a prática de oferenda aos mortos, que é uma prática vista no Japão, no Tibete, em outros lugares. Então nós temos os ritos africanos, nós temos as igrejas anglicana, protestante, nós temos o espiritismo, nós temos o judaísmo, o catolicismo, outras crenças que são bem antigas e que nos remetem a grandes estudos sobre o que acontece com o indivíduo e sua consciência no período de pós-morte. Algumas não acreditam, outras vão além e realmente trazem conhecimento sobre o eu, a evolução da consciência e como a consciência transita entre diversos corpos dentro de uma linha considerada até atemporal, porque eles partem do princípio de que a consciência pode sim trazer fatos e registros de certas vidas, mas o que vai depender disto é o indivíduo, a capacidade de desbloquear isso. Mas essas pessoas não trazem esses conhecimentos e nem possuem esse tipo de informação, mas o que eles possuem é simplesmente o livre acesso a essas imagens e saem por aí predeterminando coisas erradas. E eu acho que cabe a nós explicarmos certos princípios ligados a essas religiões para entendermos os processos, né? Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas foi um acidente que comoveu muitas pessoas. Um grupo de pessoas que estavam no seu auge, no seu ápice do sucesso, conseguiram sair de uma forma de música mais séria, que era a banda Utopia, que eu acho que o Dinho tinha, para um negócio mais divertido, para o entretenimento de crianças, jovens, e isso caiu no gosto popular, caiu na mídia e ficaram extremamente famosos. E um acidente acabou e cerceou completamente a vida dessas pessoas, mas deu margem para especulação por meio de pseudo-médiums, pessoas da mídia ou pessoas que se inseriram na mídia depois de ganharem muito dinheiro com especulações do tipo: estou falando com o Dinho, estou vendo o Dinho tomou café da manhã comigo, oh meu Deus, tem um recado para a família. E aí surge a indústria da morte, não é? São os médiums que ganham dinheiro com o falecimento das pessoas e que ficam especulando desde vai cair um avião esse ano, hein? Caiu o avião, olha lá, o médium tinha razão. Porra, ele só falou que caiu um avião. E aí todo mundo bate palma pro cara.
E eu fico chateado com isso porque vai contra muita coisa do que a gente ensina aqui, mas as pessoas gostam do show, né? Então, vamos ensinar muita coisa para as pessoas. Esse é um vídeo que eu peguei mesmo na internet, para que a gente pudesse entender o que acontece no velório. Então esse é um vídeo onde tem um velório e um enterro dos Mamonas Assassinas dentro de uma emissora de televisão. É o que nós temos, tá? Mas depois a gente vai analisar o cemitério e eu vou mostrar para vocês o cemitério mais recente para a gente entender o que acontece. X-Spook, você vai mostrar algumas coisas, a gente vai ver em tempo real. Eu só separei o vídeo, achei que o vídeo realmente tem coisas interessantes, mas sim, eu vi que traz a imagem. A imagem é suficiente, tem 3 minutos e a gente vai ver até onde a gente consegue assistir em tempo real. E eu vou dizer onde estão as consciências, ok? Uma coisa simples que as pessoas têm que entender é... O Dinho tá aqui? Eu vou pegar o nome de cada um deles, porque eu só lembro do Dinho, né? Que era o vocalista. Mas a gente vai falar sobre... Acho que um deles era Samuel, ou tinha o Dinho, não sei. A gente vai pegar o nome de cada um deles e a gente vai trazer para vocês. Primeira coisa sobre as pessoas têm que entender é... Essas consciências estão vagando por aí ainda hoje? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque já faz muito tempo que aconteceu o acidente. Essas consciências podem ser resgatadas a qualquer momento, mediante a... Primeira coisa, elas podem ter uma percepção de suas mortes, ou seja, eu morri, eu reconheço, entendo, aceito e acredito que meu lugar não seja aqui. Automaticamente ela é resgatada por um princípio, onde ela passa por um processo de reencarnação, ou seja, ela volta à vida novamente. Factível ela estar aqui no Brasil? Pode ser que sim. Factível estar em qualquer outro lugar do mundo? Também. Ela pode, tem algumas que podem ainda estar vagando por aqui. Eu acredito que uma ou duas somente estão perdidas aqui. O restante já reencarnou. 5 integrantes. Eram 5 integrantes que nós tínhamos do Mamonas. 2 permanecem, 3 já foram resgatados. E a gente vai saber quem realmente permaneceu e quem foi resgatado. Por que resgatado? Porque ele entra numa paz depois do acidente e ele reconhece, ele entende o princípio da morte e aí sim ele parte para o processo de reencarnar. Então muitas pessoas especulam, né? Ah, os caras estão aqui, os caras estão aqui, ó lá, tá vendo, eu tô com o radinho, eu tô com não sei o que, tô com o K2 e tal. Isso é uma puta de uma especulação, isso chega a ser até desonroso para aqueles que trabalham de verdade com a espiritualidade. Por quê? Porque profissionais que atuam dentro do critério da espiritualidade não precisam de K2, não precisam de radinho. E a gente já explicou isso para vocês, o que é o K2, o porquê e como funciona o K2, como detector de frequências, né, ou seja, de eletricidade, como condutor também, porque ele vai pegar e identificar, às vezes, se você colocar na parede, ele pode identificar conduítes de cobre, de metal que estão na parede, porque ele identifica metais também. Os radinhos, eles são tudo pré-programados, isso a gente já mostrou em canais que abriram os rádios e mostraram como se dá as frequências. O próprio Huff Paranormal, que é um dos maiores bandidos dentro desse mercado, porque ele já foi preso por vender e comercializar pornografia infantil e até mesmo criar sites desse tipo. E tem matérias que trazem isso na internet explicando a vida do cara. Ele depois criou esses radinhos, eles são todos programados, ou seja, você coloca lá um MP3, um pendrive, né, ou qualquer coisa que realmente imita aquele som. E já teve canais que mostraram como o Huff trabalha. Então a gente vai ver aqui essa imagem para que vocês entendam realmente se temos ou não a presença neste dia, neste fatídico dia, do pessoal da banda olhando realmente os corpos. Por quê? Acredita-se que sim, é uma maneira ainda de se desapegar da sua estrutura material. Quando uma pessoa falece, ela pode estar olhando para o seu próprio corpo por alguns momentos, para entender que morreu. É um processo natural de reconhecimento. Então ela fica olhando, falando, eu morri. E fica ali, entendendo o que aconteceu. E aí ele pensa, e a minha família?
automaticamente, por ele ser uma consciência viva depois da morte, ou seja, ele é uma consciência, ele vai atrás da família para ver como estão os filhos, como estão a família, a mulher, e vai ter ali uma percepção de como está a família. Ele pode permanecer por um tempo junto à família. Da mesma maneira que depois ele vai de acordo com as necessidades. Se um usuário de drogas, por exemplo, morre, o que é realmente a família dele? A droga. Ele vai se conectar a pessoas que têm esses vícios e não necessariamente vai se preocupar sobre sua mulher, o seu marido e tudo mais. Ele vai atrás dos seus próprios vícios. Então ele vai se conectar a qualquer pessoa que esteja usando a droga. Então o mundo espiritual ele vai trabalhar de uma maneira a analisar essa consciência e como ela cria padrões de frequência depois da morte. Ou seja, a minha frequência vai mudar de acordo com o que eu gostava, o que eu quero, o que eu idolatrava. As drogas, os vícios, a prostituição, qualquer coisa que realmente me faça me sentir vivo ou que seja a minha última lembrança em vida. Então é factível eles estarem aqui. Nessa imagem, a gente consegue ver, eu vou assistir com vocês, eu só vou tirar o som e a gente vai ver, tá? Aqui a família, tá? Isso aqui foi em 1996, deixa eu ver. Os Mamonas Assassinas. Ó, Maguila! Então, era um grupo muito legal, muito divertido. Maguila é uma figura, eu gosto muito do Maguila. Estão todos aqui falando. Essa aqui é a ex-mulher do Dinho, né? Foi a última a falar com ele. Dizendo que estava saindo de lá para ir buscá-lo. Quando eu cheguei no aeroporto, teve um pouco de atraso, quando eu fui ver, Tá, aqui são as cenas então do repórter falando sobre Mais de 45 mil pessoas. 45 mil pessoas. Para dar um adeus aos Mamonas Assassinas. Meio-dia e meia. 3 carros do Corpo de Bombeiros saem do velório levando os caixões. Valéria era a imagem da tristeza. Em nenhum momento ela se separou do caixão com o corpo do namorado. Pelas ruas de Guarulhos, a comoção foi geral. O percurso até o cemitério demorou 1 hora. Na chegada, os fãs foram impedidos de entrar. É a bagunça, né, filho? Deixa as pessoas, as bagunças. Passou mal, olha lá, outro que vai ser enterrado junto. As famílias fizeram questão de uma cerimônia simples. Entre orações, surgiram as homenagens espontâneas, como a da equipe técnica que acompanhava os Mamonas. O grito de guerra do grupo voltou com força e emoção. 96, hein? É bem triste, né? Mas vamos lá. Vamos aqui para o começo. Aqui é uma visão muito boa para a gente buscar e entender. Nós estamos com todos os caixões aqui dos integrantes e que foram velados no cemitério. E depois a gente vai ver no cemitério. Tio Spook, nesta imagem, nós temos alguém do Mamonas realmente observando ali? Temos. Então é factível essa consciência ficar observando e entender a morte. Sim, é factível. Por isso que muitas dessas consciências encontram-se nos próprios cemitérios, observando o velório, observando ali o processo, mas elas não perduram. Elas vão para outros lugares, uma vez que essa consciência é elástica, e aí ela busca, obviamente, entender o que aconteceu. Algumas, elas têm o reconhecimento do que aconteceu,
mas ainda se perfazem na morte. São exceções, e a gente não vai entrar em exceções. Vamos buscar entender aqui. Tio Spook, quem está aqui observando? A gente tem duas figuras que estão observando, sim, aqui o processo do velório, tá? Deles mesmos. Duas só. Aonde elas estão? Nós temos um aqui e nós temos um outro que está aqui, ok? Eles não estão próximos, eles estão observando os seus caixões. Quem são essas pessoas? Nós temos o Dinho, que é o vocalista, ele está aqui. E nós temos o guitarrista, que era aquele oriental, que está aqui observando o seu caixão. A aceitação da morte é bem complicada. Mas cadê o resto, tio? Porque eles não deveriam estar aí? Não, eles não estão aí. O resto, eles podem estar em outros lugares, mas não nesse exato momento. De novo, como eu falei para vocês, é factível você estar ali observando o seu caixão, mas não é uma regra sine qua non, ou seja, não é uma regra real, ou seja, ele tem que estar ali. Não. Ele pode ter aceitado a morte e passado por um processo de reencarnação imediata, ou ele pode estar conectado à família, porque quando o avião caiu e, obviamente, a pessoa se desconectou do seu corpo, ele automaticamente foi correndo para os braços da sua família. A consciência vai direto pensando, ai, minha mãe, o avião caiu. Ele vai direto para aonde está a família. Então, não necessariamente ele está aqui, mas ele pode estar na casa da pessoa, do ente querido, ou ele pode estar em qualquer outro lugar, não aqui. Então, aqui nós temos duas energias que estão observando realmente todo o processo, tá? Uma outra coisa que chama muita atenção é, quando os corpos entram num princípio de decomposição, existem princípios de energia que são liberados. Dentro do princípio da medicina tradicional chinesa e outras escolas, claro, nós tratamos muito a questão do sangue, dos órgãos, dos meridianos, né, a parte primária e secundária dos meridianos. E tudo isso ele é observado de uma maneira muito interessante, porque da mesma maneira que o corpo ele possui uma energia física, que é a energia do sangue, ele também possui uma energia que trafega junto com o sangue chamado de Shui, né, e a energia Qi, eles são inseparáveis. E da mesma maneira que os órgãos eles entram num processo de falecimento, esses vão diminuindo completamente a sua vitalidade, toda a energia de prana, de chi, de ki, de energy vai se esvairindo. E essa energia, ela serve também como ponto de atração para seres do mundo espiritual que utilizam-se dessa energia vital de certas pessoas. Aqui no caixão, a gente consegue perceber a manifestação dessas energias. Alguns pontos são mais densos e outros menos densos de liberação dessas energias, o que perfaz o acesso de muitas energias espirituais sobre. Então, muitas pessoas me perguntam, tio Spook, será que é factível, por exemplo, termos obsessores conectados às pessoas no momento de morte? Eles estão conectados ao corpo e não à sua consciência. Ou seja, neste caixão, por exemplo, a consciência não está aqui perto, a consciência está longe, tá? A energia que está sendo liberada é essa energia residual que fazia parte da composição do sangue e dos órgãos. E essa energia que está sendo liberada está sendo, sim, observada e absorvida por obsessor. Então, aqui de pé, existe um obsessor conectado ao corpo físico deste indivíduo que faleceu, absorvendo completamente a sua energia. E isso acontece. E isso acontece geralmente em cemitérios. E aqui nós estamos vendo um processo de como realmente ocorre na hora do desligamento da nossa consciência e como o nosso corpo físico se torna alvo de seres que consomem essa energia do mundo espiritual e estão conectados aos caixões, tá? Aqui nós temos um ser conectado, aqui nós temos um ser absolutamente conectado em toda essa região da parte de baixo desse indivíduo,
tá? Absorvendo completamente toda essa energia que é emanada, que é liberada. Aqui também nós temos essa liberação de energia. Neste último aqui, praticamente não tem nada, nada. Ele esvairiu completamente as energias. Aqui nós temos, aqui é muito forte esse processo de energia sendo liberada. E aí nós temos as duas figuras observando, ok? Agora, tio Spook, será que ainda existem alguma consciência deles nos dias de hoje? E é isso que nós vamos ver. Então eu peguei um vídeo agora e a gente vai ver o cemitério onde eles estão enterrados. Então vamos lá, separei aqui o vídeo, demorei um pouquinho, mas voltei, vocês sentiram minha falta. Eu achei um vídeo muito interessante e acho que foi o melhor vídeo que traz essa panorâmica do cemitério para nós, que a maioria não se atrapalhou na hora de filmar, tá? O nome desse rapaz é Josiel. O Josiel foi lá e filmou para nós minto, né? Para nós internet, ou seja, para o YouTube, para mostrar como é o dito cemitério, o cemitério das Primaveras em Guarulhos, né? Estão lá os 6. Então tem lá os 3 em 3 nomes, então tá lá o Dinho, tá o Samuel, tá tudo lá direitinho e vamos entender o que realmente ocorre. Boa tarde. Tarde, Josiel. Tudo bem com vocês? Estamos indo, né, Josiel? Menezes, Isso aí. aqui mais uma vez. Ei, menino. Estou aqui em Guarulhos. Garulhos. Mostra pra nós o Aqui cemitério. mais ou menos você já sabe, né? O quê? O que é isso aqui? O que é isso aí? Fala pra nós, Samuel. Cemitério Josiel. Primavera 1. Eita. Aqui Eita, Guarulhos, meu. São Paulo. Garulhos. Entendeu? Entendeu? É aqui Sim. que morre Que morre? a riqueza, a arrogância, né? Aqui, ó. Tá bom. termina tudo. Não adianta, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: é melhor a gente vir a um velório do que ir a uma festa. Porque aqui a gente para dar uma refletida aí na nossa vida. E quem Eu não vai sei a uma onde tem isso festa, na Bíblia. ele vai só festejar. E a gente vindo aqui no cemitério, a gente sabe que um dia a gente vem pra cá. Entendeu? Josiel, você tem que ver as festas do que acontecem no México. Ao contrário, a morte ela é celebrada como um princípio também da vida. Quando as pessoas nascem, existe uma celebração do nascimento e da morte também. Por isso que existe a cerimônia dos mortos no México e que também se expande para alguns lugares da América. Então, a morte ela é celebrada, não é um momento de tristeza. Ao contrário, é um momento de gratificação, porque muitas pessoas passaram realmente, vamos dizer assim, pelo processo da vida, não é? Mas vamos lá, eu quero ver os Quem lembra túmbalos. da tragédia aí que teve? Que os integrantes, a tragédia aí do avião, né? Os Sim. integrantes aí morreram. Foi feio, né? Eu vim aqui em Guarulhos para fazer esse registro. É aqui para vocês. Não tive a oportunidade de conhecer ele, né? Nem Aí nós. fazer um show dele. Mas eu vim aqui mostrar aqui. Entendeu? Tá bom. Cadê? Eu não vou falar o nome, vou botar a câmera do celular em cima e vocês vão dizer Tá bom. quem é Quem é? esses integrantes. Vamos lá. Mamonas Assassinas. Então aqui nós temos o Sérgio Reale, Samuel Reale, Sérgio Saturnino. Tá aqui. E aí? Falecimento, todos em 1996. Olha aqui, ó. Beleza? E nós temos o outro aqui. Olha que bela câmera, hein? Então nós temos o Alexandre, que é o Dinho, o Bento e o Júlio Rasek. Todos em 96. Mamonas Assassinas, É, aqui no cemitério, tá bom. aqui ó, no cemitério Primavera 1, em Guarulhos. É. Eu confesso que se eu não tivesse esse intervalo aqui em São Paulo, ia ficar um pouco difícil para mim vir aqui, né? Mas eu tô com um intervalozinho aí. Deixa eu só acelerar. Ficou preto, branco. Aqui. Beleza. Tá bom.
Aqui é uma bela imagem que a gente precisa, que muitos canais não fizeram essa própria imagem, né? Eu fico chateado com isso, mas eu precisava ter uma imagem mais panorâmica. Vamos lá. Too Spook. Existem energias ao redor de cada... Vamos colocar cada lugar onde está enterrado esses mortos. Sim, existem. Alguns, obviamente, são mais antigos, a energia se esvaire, mas em outros a energia está presente. As pessoas criam formas de pensamento sobre as pessoas que faleceram, Tio Spook? Sim, criam, e essas formas de pensamento são muito interessantes porque elas estão agindo sobre a história do Mamonas e alimentando a história do Mamonas Assassinas. Muitas pessoas me perguntam, Tio Spook, e pode fazer com que uma pessoa permaneça aqui ainda tais formas de pensamento? Ou seja, pode atrapalhar eventualmente um processo de reencarnação? Pode. Eventualmente sim, pode sim. Muitas pessoas que rezam para os seus antepassados acabam prejudicando o caminho natural desses antepassados de poderem reencarnar. Se eles ficam presos aqui e a pessoa fica toda hora chamando, eles vão ficar presos à família. E eles não vão ter realmente um acesso ao processo de reencarnação de maneira natural, porque as recordações, as formas de pensamento que são criadas, as oferendas que as pessoas fazem, de vou acender uma vela, vou deixar um bolinho aqui, de repente ele come, eu vou deixar um cafezinho para ele, que tem gente que faz isso no interior, ainda alimenta a presença deste indivíduo da família e faz com que esse indivíduo fique preso aqui. Tá? Por quê? Porque as pessoas não deixam os outros irem. Por isso que dentro do budismo tibetano existe um processo de encaminhamento dessas consciências, para que naturalmente, ou seja, eu pegue essas consciências, eu atraia para mim e eu faça com que ela seja direcionada por um processo impulsionador. E é realmente uma arte fazer isso e eu aprendi a fazê-lo. É muito interessante essa técnica e funciona e muito. É por isso que é utilizada há 2.000, 3.000 anos, né? Mas as pessoas não entendem isso. Tio Spook, existe algum dos Mamonas Assassinas aqui? É isso que eu quero saber. E é isso que eu vou deixar para o próximo vídeo. O que vocês acham? A gente vai fazer uma pausa agora e eu vou analisar as consciências dos Mamonas e se eles continuam aqui ou não. Então se preparem, porque agora o bicho vai pegar, do jeito que nós gosta. Então, a gente vai continuar, vamos fazer essa pausa marota aqui e daqui a pouco eu volto. Só lembrando, recadinhos finais, como sempre. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e solicitar os tratamentos, lembrando que tudo é devidamente cobrado, tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda muito. Ou mesmo o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, e você pode doar o valor que você puder, que nos ajuda bastante. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai!